gente... Bom, vou ensinar vocês a fazerem um molde próprio, né, pra resina. Vocês podem copiar peças, né, com o silicone, mas vocês também podem produzir as suas próprias peças e depois tirarem o molde, né, pra vocês terem coisas exclusivas. Isso é bem importante e bem legal, né? Por exemplo, nada muito absurdo, né, de formato. Tenho essa peça aqui, que eu moldei na Polymer Clay, que é a cerâmica plástica, né? Tenho essa outra peça aqui também, que é super simples. Eu poderia ter feito uma peça redonda e depois lixado a resina, né? Mas eu resolvi fazer dessa forma. Tem essa peça aqui também, né? Que dá pra gente moldar a mão, né? E fazer a nossa própria peça, nosso próprio molde para a resina. Mas a cerâmica plástica também é legal, que você pode usar ela para fazer os acessórios, né? Eu tenho algumas peças feitas em cerâmica plástica que são bem bacanas, né? Vou mostrar para vocês. Ó, tenho esse brinco aqui, que foi feito todo em cerâmica plástica, tá? É bem legal. Tá vendo? Tem algumas contas no Instagram de umas meninas do pessoal da Austrália, principalmente, que são maravilhosas as peças que eles fazem. Bom, a massa PV Clay, ela vem assim, num tijolinho, tá vendo? Essa daqui é uma cintilante. Eu acho a cintilante mais fácil de sovar, né? Uma massinha que você tem que sovar um pouquinho. Então, o que acontece? É uma massinha que vem em tijolinho, você tem que amassar até ela ficar moldável. E aí você faz o molde do jeito que você quiser e depois você coloca no forno a 130 graus, 30 minutinhos, né? E ela fica pronta, fica assim, durinha pra você usar. Você pode até usar a cerâmica mesmo ou você pode fazer o molde em silicone que é o que eu vou ensinar aqui, tá certo? Eu encontrei um pulinho do gato pra sovar ela mais rápido, né? Que quando eu fiz nas minhas pesquisas, né? Que eu pesquiso demais, eu tento encontrar pulo do gato, que não sei o que. Então eu encontrei um jeito de dar uma esquentadinha nessa cerâmica antes de eu sovar, porque aí me ajuda um pouco pra não ficar com tanta dor na mão, porque eu sinto dor na mão quando eu uso muito essa massa, né? Que é um soprador térmico. Então eu vou pegar o pedaço que eu quero, a quantidade que eu quero de cerâmica. Vou trabalhar com essa parte aqui que é bastante... Não, vou trabalhar com essa menor aqui, né? Sempre na hora de guardar, tem que guardar ela no saquinho, tá? Pra não ter problema dela ressecar. E aí eu vou trabalhar com esse tamanho de tijolinho. Vou usar aqui, não liguem para a sujeira, o meu soprador térmico. Eu tenho esse soprador térmico aqui que eu comprei no Mercado Livre, tá? Então eu só sopro um pouquinho, só pra esquentar, que seria mais ou menos o calor que eu estou passando da minha mão pra ela, né? Só pra esquentar um pouquinho, o que vai me ajudar... Não pode ser muito, tá, gente? Porque a cura dela é a 130 graus, não se esqueçam disso. Então é só pra esquentar e eu consegui amassar mais fácil, tá vendo? Aqui eu não vou me importar muito se ela sujar ou não, porque eu vou usar ela para o molde, tá? Mas se você for fazer peça, sempre usa uma peça de cada vez, limpa a sua mão, uma cor de cada vez, limpa a sua mão pra você não ter problema. Isso aqui é um rolinho que você usa pra sovar cerâmica plástica. Tem um outro também que é transparente de acrílico, que é bem legal, mas esse eu não comprei, tá? Porque também faz muito tempo que eu não trabalho com a cerâmica plástica. E aí você vai amassar ela até ela ficar bem macia. Ai, não sabia que isso ia acontecer. Porque assim, gente, eu não tenho tripé, é tudo meio emendado. E vai amassando até você conseguir a consistência para dar formato à sua peça. Você pode também, uma massa que é facinho de fazer, você trabalhar com biscuit para você fazer as suas próprias peças. O biscuit também é bem legal. Eu nunca trabalhei, mas eu acho que é bem legal.
pra quem gosta de detalhe, né, pra fazer um molde com detalhe, eu acho que o biscuit é legal também. PV Clay é uma marca nacional. A cerâmica plástica também tem aquela marca que é a Fimo, que são as importadas, né? Muita gente usa aquelas de escultura também, que vem de maior quantidade, um tijolo um pouquinho maior, né? Pra você moldar e fazer escultura. Não sei se dá pra vocês verem que ela tem um brilho, tá vendo? Como se fosse um cintilante. Eu acho essa massa com esse brilhinho mais fácil, ela é mais molinha pra fazer. Fora que ela é linda também, depois você pode usar a peça, né? Tá ficando brilhante a minha base de corte. O ideal é fazer com vidro, tá? Ou um vidro aqui, ou um azulejo. Tô fazendo na base de corte porque é o que eu tinha aqui. Como eu disse, muito tempo que eu não faço. Eu tô sem um azulejo branco aqui. E aí, pra levar no forno é bom também um papel mesmo branco. Esses papéis A4 de impressora. A minha mesa é meio barulhentinha. Tá vendo, gente, como que esquentar um pouquinho no soprador térmico ajuda muito, pelo menos pra mim. Porque só de fazer esses movimentos aqui, eu fico com a mão muito dolorida. Ó, já virou uma massinha. Tá vendo? A hora que você vê que ela não quebra mais, a hora que você aperta, é a hora que ela tá no ponto certo. Não pensei ainda no que eu vou fazer, tá? Mas já sai. O ideal também é você tirar aliança, tirar anel, tirar tudo. Tava aqui fazendo umas peças de resina. E aí eu vi uma peça que eu fiz há um tempo atrás, eu tava lixando ela de novo. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui pra mostrar pra vocês. Já eu pego. E aí eu tava lixando ela de novo e lembrei, falei assim, posso fazer um vídeo mostrando, né, de mexer com cerâmica plástica pra pessoa poder criar também a peça dela. Uma vez que eu fiz uma espiral também, eu não sei, com a minha mudança pra São Paulo eu perdi um pouco dos meus moldes, meu escritório na época que eu fechei. Eu não sei o que eu aprontei, deve ter guardado em algum lugar e eu acabei esquecendo. Tá vendo, gente? Dá trabalhinho. Eu acho a cerâmica plástica um pouquinho trabalhosa. Ó, ela já tá bem maleável. Ó, uma bolinha. E aí eu vou dar um formato pra ela. Eu não quero ela tão grossa, porque a resina muito grossa fica pesada, né? Então eu vou abrir. Abro um pouquinho. Não tem uma espessura assim, mais ou menos, né? Pra também não ficar tão fino, porque eu preciso pegar essa peça pra depois lixar. E vou... Na verdade, já acho que assim tá bonito, sabe? Mas eu vou dar uma estilizada. Vou cortar aqui. Cortar aqui. E vou cortar um pouquinho aqui. E vou abaular esses cantinhos. Então, ó, fiz esse formatinho aqui. Eu nunca fiz o teste de já tirar o molde de resina com ela sem estar curada, tá? Então, assim, não sei como que sairia. Então, não vou arriscar,
tá bom? Vou fazer dessa forma aqui. E vou fazer o molde depois dela pronta, tá bom? Eu vou mostrar, colocar logo em seguida agora uma foto do meu forninho e da temperatura que eu uso no meu forninho. O forno, gente, ele é um pouco complexo, tem vários jeitos de você queimar isso daqui. Tem o forno caseiro, tem o forno elétrico, o meu forno é pequenininho, foi difícil para me adaptar. Eu tinha um forno um pouquinho maior, mas aí ele, na minha mudança, ele caiu e quebrou. E então, assim, é tudo uma questão de adaptação. Você vai perder algumas peças até elas começarem a dar certo, né? Então, não fiquem aflitas, tá bom? Então, eu volto já já pra mostrar ela curada. Ó, gente, a peça pronta, a mesma coisa. A diferença é que ela fica durinha, tá vendo? Então, você não vai ter problema de marcar com a mão muito fácil a peça, dela desmanchar, alguma coisa assim na hora de você fazer o molde, tá? Então, agora eu vou fazer o molde com vocês. Bom, vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um pedaço de acetato, porque é um acetato quadrado. Vou colar a peça nesse acetato e vou colocar essas forminhas de biscoito, né? Se for um pouquinho mais alta a peça, aí o ideal é você fazer uma caixinha de... ou mesmo de acetato, ou você pode usar, por exemplo, tá? Fita crepe, né? Qualquer coisa que você consiga vedar os lados, né? E que não grude tanto. Dá pra fazer também com papelão, tá? Nesse caso aqui é uma coisa bem simples que eu tô ensinando pra vocês, só pra vocês terem uma noção básica de como poderia ser feito, tá? Aí aqui eu vou pegar minha pistola de cola quente e vou vedar a parte inferior, pra não vazar o silicone na hora que eu jogar o silicone aqui dentro, né? Na verdade, eu já deveria ter fixado primeiro a peça, né? Mas tudo bem. Pronto, vedei. Vou colar a peça, vou colar com cola quente mesmo. Bem centralizada e tudo certo. A cola quente eu deixo ligada ainda, por quê? Porque a hora que eu jogar o silicone aqui dentro, eu não tenho certeza se tá 100% vedado. Então eu preciso ter a cola quente, caso vaze um pouquinho, eu consigo corrigir, tá certo? Aí o próximo passo, vaselina, eu passo a líquida. O pincel é enorme, tá, gente? Não liga. O pincel é enorme, no caso, para o que eu preciso, mas é o que eu tenho aqui disponível agora. Passa bem a vaselina. O silicone já não vai grudar no acetato e nem no metal, mas sempre é bom prevenir do que remediar, certo? Passa bem nas laterais e tá tudo certo. Aí vou partir para o silicone. Eu uso silicone azul, né? Eu gosto muito do silicone azul. Deixa eu abrir ele aqui, fechar. O copinho, eu uso um copinho de papel, que é o mesmo que eu uso resina, tá? Não gosto de usar copinho de plástico, porque a resina derrete o copinho de plástico, né? Então, vamos lá. Eu coloco meio que de olho. Então, assim, se você quiser saber a quantidade certinha e tal, você tem que medir antes. Tem até uma publicação minha no blog que mostra você medindo com arroz, tá? Por exemplo, você jogaria arroz dentro da forminha com a peça que a gente vai reproduzir e a gente mediria depois a quantidade de silicone, tá? Mas hoje eu faço tudo de olho. Então, vou colocar um pouquinho de silicone aqui no copinho. É super chato isso aqui, porque essa
esse pote não é lá aquelas coisas que escorre depois. Eu sou algo que fabrica silicone, pelo amor de Deus, melhora o pote. Que eu sempre sujo tudo. Pronto, coloquei um tanto que eu sei que corro o risco até de sobrar um pouquinho. E se faltar também, depois eu completo. Olha que belezinha, ó, fica todo suja a borda. Porcariazinha. Desculpa aí. Vou tirar com papel, senão vai pingar tudo na minha bancada. Já pingou aqui, ó. E é isso, silicone aqui, vamos colocar o catalisador de silicone. Existe uma quantidade certa, que é essa que tá escrito aí no vídeo, que eu vou colocar no vídeo. Mas eu sempre coloco um pouquinho a mais, porque já aconteceu muito. Acho que às vezes de não fazer o certo, ou colocar um pouquinho a menos e o silicone não secar. Então eu sempre coloco um pouquinho a mais, tá? De catalisador, que é de gotinha assim também. E vou colocar as gotinhas. Coloquei o catalisador e vou mexer o silicone. Tenta mexer o mínimo assim, sem fazer muita bolha, sabe? Eu vi agora que eu tava fazendo muita bolha. Se você mexe muito assim, faz bolha. Então, se você mexer mais assim, sem tirar muito o palito do lugar, você vai fazer menos bolha. Na hora de secar, você não corre o risco da peça ficar meio imperfeita com uma bolinha. Ai, Senhor. Meu cachorro pegou uma vareta da minha cola quente. Arlene, dá isso aqui pra mim. Não pode. Não pode. Não sei como que você pega essas coisas. Ele fuça, gente. Ele fuça em tudo. Bom, é isso aqui, né? Mexeu bem. Viu que misturou, não tem nenhum líquido aqui em cima, não misturou bem. Aí a gente joga na peça que a gente vai replicar. E pronto. Viu como eu tô boa de olho? Ó, sobrou muito pouco aqui dentro. Pronto. Agora é esperar secar. Certo? Bom, gente, pronto, voltei. O molde ele já secou, né? Você pode ver a questão do tato, né? Não tá pegando. Aqui é onde ficou a bolinha onde tem a vaselina, né? Que a vaselina subiu junto com o molde, tá? Vou tirar ele aqui. E a minha peça tá aqui, tá vendo? Vou tirar aqui da... Tá aqui. Vou abrir. Como eu coloquei bastante vaselina, ele ficou bem melecado de vaselina, vocês estão vendo, né? Vou abrir aqui com cuidado e tirar a minha peça. O molde tá pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma peça de resina pra mostrar pra vocês depois uma peça de resina finalizada deste molde, tá bom? Ah, eu também gosto de cortar essas rebarbas aqui. Deixa eu achar minha tesoura. Minha tesoura super limpa. Olha que coisa mais rica, cheinha de resina. Eu vou, então, cortar essas rebarbinhas. Tesoura linda, suja e sem corte, né? Vocês estão vendo.
Pronto. Não tirei toda a rebarbinha, mas pra mim já é o suficiente pra poder trabalhar com a resina. Certo? Tá aqui a peça. Pegou algumas imperfeições, não sei se vocês conseguem ver, que o silicone é assim mesmo, ele pega todas as imperfeições da peça. Podem ver que ficou uma bolinha ou outra de ar, tá? Mas é assim mesmo. Eu vou fazer agora uma peça e já mostro pra vocês. Bom, gente, ela tá secando ainda a resina, mas só pra vocês terem uma noção, tá? Ai. A amarela é a resina, a branca é a peça que nós fizemos a cópia. Ó, são bem parecidas. Lógico que sempre quando você fizer um molde para resina, você tem que lembrar que você vai lixar a peça. Então, a minha peça de resina vai ficar menor do que a minha peça de cerâmica, tá certo? Ela ainda tá grudenta, ó, minha mão. Então, tem que esperar ela secar 100% para poder dar acabamento, tá certo? Até mais, então, gente. Bom, era isso que eu queria mostrar, né? Então, fica a dica aí para você ter uma peça só sua, que você desenhou, que você pensou no design. Isso aqui foi bem simples que eu fiz, né? Nada muito... Não pensei muito, né? Só pra mostrar pra vocês isso. Então, é isso. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.